Olá, meu caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa disciplina de Contabilidade do Setor Público. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. E hoje vamos falar sobre o planejamento governamental e também o subsistema orçamentário, adentrando nas regras do subsistema orçamentário e também nos aspectos que tangem ao planejamento governamental, a maneira de pensarmos, inclusive, o orçamento público. Então, quando a gente fala acerca do orçamento público, em especial, ali pensando contabilmente no subsistema orçamentário, nós temos aqui duas figuras muito importantes. Nós temos as receitas orçamentárias e teremos também as despesas orçamentárias. Receitas orçamentárias e despesas orçamentárias compõem o que a gente chama e conhece por orçamento público. Aqui é importante que você não confunda, tá, a receita orçamentária com a receita patrimonial, lá do subsistema patrimonial, e a despesa orçamentária com a despesa patrimonial. Nós estamos pensando aqui acerca do orçamento público. E o orçamento é uma ferramenta muito importante que nós temos não só na própria contabilidade, mas também que os usuários desfrutam bastante das informações. O orçamento como uma ferramenta é um recurso poderoso em termos informacionais. Nós temos muitas possibilidades, inclusive, de análise quando a gente fala do orçamento público, para a gente entender, através do orçamento, como que as entidades governamentais e os governantes estão propondo ações para a sociedade, ações governamentais, ações de prestação de serviço público, quais são as prioridades, de que forma as prioridades estão sendo definidas. Através do orçamento, a gente começa a entender esse tipo de informação sobre a maneira como as entidades governamentais pretendem agir ou estão agindo em prol da sociedade, tá bem? Aqui na nossa tela, nós temos uma visualização do nosso subsistema orçamentário, que se compõe de receitas orçamentárias e despesas orçamentárias. O subsistema orçamentário é respaldado pelos princípios orçamentários que preservam a integridade do próprio orçamento público, e o subsistema orçamentário, digamos assim, tem uma interação com os chamados instrumentos de planejamento previstos lá na Constituição Federal, no artigo 165, tá? Quando a gente fala dos instrumentos de planejamento, de acordo com a Constituição, nós temos três: o PPA, a LDO e a LOA. O PPA é o Plano Plurianual e tem vigência aí para 4 anos, sendo considerado um plano de médio e longo prazo, tá? O PPA ele tem uma característica na qual ele é proposto e validado, digamos assim, para ser executado a partir do 2º ano do mandato de um governante, de um prefeito, por exemplo. E olha só que interessante, para uma transação mais suave entre governos, o PPA ele é finalizado no 1º ano de mandato daquele governante, tá? Então, quando há uma transição entre prefeitos, por exemplo, o PPA no 1º ano de mandato, ele é finalizado, né, no seu último ano, tá bem? A cada ano nós temos também representado aqui a LDO e a LOA. A LDO é uma lei técnica, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA é a Lei Orçamentária Anual, que estipula os montantes apresentados pelas ações governamentais previstas na LDO, tá bem? Então, esses três instrumentos de planejamento que nós temos aqui, PPA, LDO e LOA, serão muito importantes para acompanharmos quanto à sua instrumentalização, quanto às informações que esses instrumentos vão apontar, vão trazer para nós na contabilidade, tá? Então, a LOA, por exemplo, vai ser constituída por receitas e despesas orçamentárias que serão trabalhadas e registradas pela própria contabilidade, tá? E aqui na nossa aula de hoje, além de explorarmos esses instrumentos de planejamento, nós vamos nos aprofundar nos aspectos que tangem aí o subsistema orçamentário e a maneira propriamente dita de pensarmos as receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias no setor público.
Instrumentos de planejamento. Bem, nós temos na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 165, a previsão de 3 instrumentos de planejamento que são muito importantes. Nós temos o PPA, o Plano Plurianual, como o nome já indica, trata-se de um planejamento de caráter estratégico de médio e longo prazo. Nós temos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei técnica, e nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, como o nome já sinaliza também. Nós temos que a LOA, ela é o orçamento em si, nos seus montantes quantitativos. Então, a LOA evidencia quantitativamente os aspectos do orçamento e a LOA vai se referir ali a períodos anuais. Então, a cada ano, nós temos um novo orçamento. Então, o orçamento, ele é aprovado, validado para ser executado no período seguinte, tá? Então, esse orçamento, ele se constitui ou fica representado através da LOA. Então, vejamos aqui na nossa tela o seguinte quadro. Nós temos este quadro que apresenta para nós os 3 instrumentos de planejamento estabelecidos pela própria Constituição Federal de 1988. Através desses planejamentos, as entidades governamentais propõem as ações a serem executadas em prol da sociedade. O PPA, ele tem um caráter mais estratégico e visa planejar, de fato, as ações governamentais no médio e longo prazo, pensando o que será feito em termos de programas governamentais que vão perpassar vários anos ou múltiplos anos. Nós temos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta quais serão essas ações e as práticas e também a ênfase governamental a ser tomada, a ser executada, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que tem também um caráter operacional, mas que evidencia os recursos em termos quantitativos. A LOA, ela demonstra para nós a alocação dos recursos para essas ações governamentais. Então, vamos ver aqui cada uma delas com mais detalhes. O primeiro, o PPA, a Lei do Plano Plurianual, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesa de capital e outras despesas delas decorrentes e programas de duração continuada, que são perspectivas governamentais, de ações governamentais que atravessam aí mais de um ano. Trata-se de um instrumento de planejamento de médio prazo para o período de 4 anos, tá? A gente pode entender tecnicamente o PPA como uma espécie de planejamento estratégico da entidade pública. Além do PPA, nós temos a LDO, que compreende as metas operacionais e também prioridades da própria administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ela relaciona ou associa a perspectiva estratégica trazida lá do PPA com as práticas operacionais mensuráveis através da LOA. Então, a gente entende a LDO como um elo entre o PPA e a LOA, sendo que a LDO é uma lei técnica que estabelece de forma operacional quais serão as ações, as prioridades a serem tomadas, os gastos que serão relacionados, tá? Então, ela orienta também a elaboração da LOA e sua execução, dispõe sobre as mudanças na legislação tributária e estabelece políticas de aplicação das agências de fomento, agências financiadoras, tá? Já por outro lado, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é compreendida como o orçamento em si, o orçamento público em si, que tem periodicidade anual. O foco da LOA é delimitar ou determinar os recursos ou os montantes de recursos para as atividades previstas lá na LDO, em atendimento à própria lei, e estabelece normas gerais para a elaboração, execução e também o controle orçamentário. Sem a LOA, nós não teríamos a possibilidade de realizar o controle orçamentário ou mesmo de ter uma evidenciação do conjunto de receitas orçamentárias e despesas orçamentárias.
A LOA, ela ainda obedece, portanto, à orientação da LDO, sendo uma espécie de desdobramento da LDO, que compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento de seguridade social. E aqui um ponto-chave do ponto de vista contábil que a LOA traz para nós. Ela serve para estimar as receitas e fixar as despesas, tá? Do ponto de vista do planejamento, a LOA estabelece este entendimento. A gente estima as receitas e a gente fixa as despesas para um determinado período. E a LOA expressa também a aplicação dos recursos que se espera arrecadar daquilo que é esperado. Então, quando a gente fala a respeito da LOA, e isso é um ponto que tem que ficar gravado, né? Você tem que, a LOA, ela vai apresentar para nós as receitas estimadas, as receitas que são previstas, tá? Quanto à arrecadação do ponto de vista do planejamento governamental e apresenta também as despesas fixadas. As despesas são fixadas conforme as necessidades, conforme as políticas governamentais, conforme aquilo que os governantes estão propondo para o próprio orçamento, tá? Para o próprio orçamento público. Mas, para cada despesa, nós teremos que ter ali, pelo menos do ponto de vista do planejamento, tá? Nós temos que ter também uma receita correspondente e, nesse sentido, as entidades públicas precisam prever ou buscar prever qual será o nível de arrecadação, tá? Então, isso quer dizer que pode acontecer, por exemplo, num município, que o município esteja prevendo ali um aumento da atividade econômica local, especialmente na prestação de serviços, por exemplo. Quando isso acontece, há um aumento de arrecadação de ISS, por exemplo, que é um imposto sobre serviço. Então, olha só que interessante, é possível aumentar a arrecadação sem aumentar o tributo, né? De que forma? Né? Fomentando a economia. E isso precisa, de certa forma, ser prevista pela entidade pública para ser estipulada no orçamento público, para ser colocada como uma previsão, para ser uma estimativa de receita. Se vai haver um aumento intenso da economia local, então é esperado que haja um maior volume de arrecadação de ISS, por exemplo, tá? Por outro lado, se não houver esse tipo de previsão ou se a economia estiver estável, a prefeitura, por exemplo, do ponto de vista de um município, pode prever ali aquilo que, de fato, ela espera receber de ingressos, de recursos, através da arrecadação, tá? Então, e tudo isso é expresso através da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que vai trazer para nós esse conjunto das receitas e das despesas, tá? Sendo as receitas previstas inicialmente e as despesas fixadas inicialmente, do ponto de vista do planejamento. Depois, quando o orçamento ele é colocado em prática, a gente acompanha a sua execução, na qual vamos encontrar tanto as etapas de execução da própria receita, que serão reconhecidas conforme a arrecadação, quanto as etapas de execução da despesa, que serão reconhecidas pelo estágio de execução das despesas que nós vamos acompanhar, que nós acompanharemos através da própria contabilidade. Receitas orçamentárias. Bem, as receitas orçamentárias, do ponto de vista do planejamento governamental, são inicialmente estimadas. Então, elas são previstas, estimadas, e isto é proposto, colocado lá no orçamento público. As receitas, como aqui a gente vai conhecer, elas terão alguns tipos. Vamos encontrar categorias econômicas para essas receitas e tipos de receitas que a gente pode ter. Só para dar uma pincelada inicialmente, né? Então, nós temos, por exemplo, que os impostos que todo mundo comenta, todo mundo discute, do ponto de vista das empresas, representam despesas. Quando a gente trabalha a contabilidade empresarial, os impostos são trabalhados contabilmente como sendo despesas, sendo a contrapartida uma obrigação para o recolhimento daquele imposto. Nas entidades públicas, nas entidades governamentais, os impostos são tratados como receitas, pois as entidades públicas estão recebendo
esses valores como ingressos de recursos para a própria entidade pública. Então, quando a gente fala, por exemplo, do IPTU, do IPVA, por exemplo, nós estamos falando de impostos que são reconhecidos do ponto de vista do subsistema orçamentário como sendo ali uma receita tributária, tá? Um tipo de receita da própria entidade governamental, tá bem? Então vamos conhecer mais sobre as receitas aqui na nossa tela. Receita pública é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos. Trata-se da variação ativa proveniente do registro do direito a receber no momento da ocorrência do fato gerador. E isso em termos gerais. Porém, em termos pontuais, no subsistema orçamentário, nós temos a chamada receita orçamentária, que é aquela prevista na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Tá? Ela está prevista na LOA e que tenha sido objeto de lei que a estabeleça. De acordo com o artigo 11 da Lei 4.320 de 64, a receita orçamentária pode ser de dois tipos, digamos assim, ou duas categorias, receitas correntes e receitas de capital. Então vamos entender cada uma delas, tá? As receitas correntes são aquelas destinadas a atender às chamadas despesas correntes e que se esgotam dentro de um período anual, né? Exemplo, né? Casos de receitas e impostos que se extinguem no decurso da execução orçamentária. Então, o ponto-chave aqui para você memorizar a receita corrente é o fato de que ela vai atender necessidades relacionadas às despesas correntes relativo àquele ano, tá? Ao período anual. Ela vai servir para aquele ano somente, digamos assim, tá? Vamos encontrar vários tipos de receitas correntes. Nós teremos, por exemplo, a receita tributária. Aqui nós encontramos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria que são identificadas por contribuinte. Nós temos as receitas de contribuição, como a COSIP, que é a contribuição de serviços de iluminação pública, por exemplo. Receita patrimonial, onde vamos encontrar as receitas de rendimento de aplicações financeiras, vista do ponto de vista orçamentário. Teremos receitas agropecuárias, receita industrial, receitas ali de serviços, como a tarifa do transporte público, por exemplo, é reconhecida ali como receitas de serviços. Itens que não se enquadrem nessas categorias ou nessas classes são consideradas como outras receitas correntes. Além disso, nós temos um item aqui chamado transferências correntes, que é quando a entidade pública municipal, por exemplo, recebe uma transferência ali dos estados, por exemplo. Então, se ocorre uma transferência do estado para o município, às vezes da União para o município, por exemplo, esse recebimento de valores é visto do ponto de vista do orçamento como uma transferência corrente, tá? É o que acontece com o IPVA, na qual o estado recolhe o IPVA e a cota à parte chega ao município através de uma transferência corrente, tá? Então, o IPVA tem essa dinâmica de ser em parte transferido ali para o município. As receitas correntes têm este nome porque elas vão atender necessidades daquele ano, tá? Então, quando a gente pensa na LOA, nós temos a Lei Orçamentária Anual e aquilo que é necessário ter de recursos, digamos assim, para aquele ano, ou que precisa ser relacionado para aquele ano específico, é tratado dentro da receita corrente. Então, ingressos de recursos que vão atender esforços de execução de serviços públicos para aquele ano em específico, tá? Por isso que tem esse nome, receita corrente, tá? Mas, além da receita corrente, nós temos também a receita de capital, como a gente pode observar, destinados a atender despesas de capital e alteram o patrimônio. Aqui, só para dar a dica, tá? O termo receitas de capital indica que esse ingresso de recursos está relacionado a uma formação ou uma contribuição para o próprio patrimônio público, tendo um caráter mais duradouro, tá? Ou então, por estar relacionado às atividades de operações de créditos, empréstimos e financiamentos, com exceção de juros, tá? Então, as receitas de capital são destinadas a atender despesas de capital e alteram o patrimônio duradouro do Estado, como os produtos de empréstimos contraídos do Estado a longo prazo.
E aqui vamos encontrar as operações de créditos, alienação de bens. Então, quando ocorre um desreconhecimento de um imóvel, por exemplo, lá no subsistema patrimonial, aqui no subsistema orçamentário ocorre um registro relacionado à receita de capital na alienação de bens. Nós temos a amortização de empréstimos, itens que não se enquadrem nessas categorias são considerados como outras receitas de capital. E as transferências de capital também, que seguem a mesma lógica de ser um recurso transferido do Estado para o município ou da União para o município, por exemplo, porém que visa ali o reforço de uma obra pública. É o que acontece no caso de transferências governamentais ali para a construção de viadutos. Às vezes o município recebe um recurso do Estado, por exemplo, para a construção de um viaduto ou de uma via pública. Então, esse recurso é reconhecido como uma transferência governamental de capital, como sendo uma receita de capital, porque visa a constituição ou alteração de um patrimônio público e tem um caráter mais duradouro, digamos assim, tá? Já que está contribuindo para a própria formação ou alteração do próprio patrimônio, tá bem? Quando a gente analisa as receitas, portanto, voltando aqui à nossa tela, nós podemos ver que existem etapas que as receitas serão trabalhadas. Então, do ponto de vista do planejamento, as receitas são estimadas, portanto, ocorre uma previsão da arrecadação por parte das entidades governamentais. Depois, quando o orçamento entra na sua execução, a receita é reconhecida em 3 momentos. No momento do lançamento, em que se reconhece que o contribuinte tem uma obrigação para com o Estado de fazer o pagamento daquele imposto, daquele tributo, por exemplo. A arrecadação, que é quando o contribuinte efetivamente vai ao banco e realiza o pagamento do boleto, por exemplo, ou do imposto propriamente dito. E o recolhimento, que é o momento em que as entidades financeiras realizam a transferência dos valores arrecadados para as próprias entidades governamentais, tá? Tudo isso é respaldado pelo MCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e também em complemento ali à Lei 4.320 de 64, que valoriza o controle e a avaliação. Sem o planejamento e as informações daquilo que foi executado, fica difícil, por exemplo, analisar desvios de metas que estejam acontecendo ali dentro da entidade pública, no que diz respeito à arrecadação de impostos, por exemplo, no que diz respeito à arrecadação desses valores relativos às receitas. Despesas orçamentárias. Bem, no orçamento público, nós teremos as chamadas despesas orçamentárias. As despesas orçamentárias têm por características, por aspecto, o fato de que elas são fixadas no orçamento. Então, lá na LOA, elas são estabelecidas como um elemento fundamental, necessário para a execução de uma atividade pública, de um serviço público, por exemplo. Através da LOA, inclusive, a gente, pelas despesas, a gente identifica qual é o nível de prioridade das entidades governamentais. Se a gente vê muitas despesas orçamentárias destinadas, por exemplo, à educação, a gente visualiza que a prioridade é a educação, por exemplo. Se a gente tem muita despesa relacionada ali à saúde, a gente identifica essa prioridade da entidade governamental em relação à saúde, tá? Então, as despesas, do ponto de vista orçamentário, elas são estabelecidas, elas são fixadas dentro do orçamento e depois isso recebe uma validação pelo Poder Legislativo, tá? Para que esse orçamento possa ser depois executado. E de maneira semelhante ao que acontece com as receitas, nas despesas vamos encontrar despesas correntes e despesas de capital, tá bem? Então, vamos aqui entender mais sobre as despesas. Despesa pública de forma geral, é todo o desembolso e consumo de recursos efetuado pelo Estado no atendimento dos serviços em prol do interesse geral da população, nos termos da lei ou em decorrência de contratos. A despesa orçamentária em si, no subsistema orçamentário, integra o orçamento com uma despesa discriminada e fixada, estabelecida no orçamento público.
Sua realização depende de autorização do Poder Legislativo, tá? E não pode ser realizada sem que haja um crédito orçamentário equivalente. Então, para que haja a efetiva realização da receita, é necessário que haja o recurso correspondente para a sua realização, que a gente chama aqui de crédito orçamentário, que a despesa precisa conter. Então, as despesas, elas podem ser categorizadas em despesas correntes ou despesas de capital. As despesas correntes são aquelas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, tratando-se, portanto, de gastos de natureza operacional para a manutenção e o funcionamento dos órgãos, sendo valores desembolsáveis para atendimento às necessidades daquele ano em específico, previsto lá pela LOA. E nós temos a despesa de capital, essa sim que contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Em outras palavras, contribui para a formação de um patrimônio, tá? São os gastos realizados cujo propósito é, portanto, de criar novos bens de capital ou mesmo de adquirir bens de capital já em uso, dando manutenção aos recursos patrimoniais disponíveis. Quando a gente fala das despesas públicas dentro do orçamento, nós vamos encontrar um termo que se chama dotação orçamentária. A dotação orçamentária pode ser compreendida como uma série de códigos, uma codificação, que serve para que a gente possa identificar pontualmente o que representa aquela despesa. Então, a gente consegue entender, através da dotação orçamentária, o que é aquela despesa, qual é a sua função, em qual órgão ela está relacionada, por exemplo, se ela é voltada para a educação, se é para a saúde, se for para a educação, por exemplo, é na educação básica, é no ensino superior, por exemplo. A gente consegue ter detalhamentos acerca da própria despesa através da dotação orçamentária. Além disso, a dotação orçamentária é o que identifica a existência da própria despesa dentro do orçamento público, tá? E por isso, essa codificação, ela se faz muito importante e nos permite responder algumas perguntas, como a gente pode visualizar na nossa próxima tela. Quem, em que, para que, o que. Perguntas assim a gente consegue responder através da dotação orçamentária, tá? Então, quem? Então, a gente consegue identificar a despesa segundo a esfera, o poder, o órgão, do ponto de vista institucional. Em que? A gente consegue analisar a função e a subfunção daquela despesa. Para quê? Identificar o programa, a ação governamental, a região, inclusive, em que aquele gasto está sendo realizado. Bem como entender a natureza, que é composta ali pelas categorias econômicas e grupos de despesas. Entendendo também informações quantitativas, como a destinação e o próprio valor. Então, esses X que aparece aqui na tela representam esse conjunto de números informativos que compõem a chamada dotação orçamentária, que de fato vai trazer a despesa super detalhada, tá? Para a gente saber pontualmente de que forma essa despesa está sendo trabalhada. Isso é uniformizado, que serve para o registro, acompanhamento e também controle, tá? Então, extraindo um pedaço da dotação orçamentária, a gente identifica, por exemplo, informações como a despesa está associada a qual órgão? Ministério da Educação, por exemplo, Universidade Federal? Qual a função? A função é educação? Se a função é educação, qual é a subfunção? É no ensino superior? No ensino básico? Qual é o programa? É um programa de reforma de imóveis e de itens de recursos dentro da instituição? Qual a atividade? É a revitalização das unidades de ensino? Então, a gente consegue ter esse nível de detalhamento informacional através da dotação orçamentária. No que diz respeito às categorias econômicas, teremos aqui as despesas correntes e as despesas de capital como categorias, sendo vistas também através dos grupos de despesas, tá? O grupo 1, 2 e 3 refere-se à despesa corrente e os grupos 4, 5, 6 refere-se às despesas de capital. Então, nós temos lá na despesa corrente, vamos encontrar o grupo de pessoal em cargos sociais. Aqui a gente encontra valores relacionados ao pagamento de salários, 13º e pagamentos relacionados à folha de pagamento
que se relacionam no orçamento, tá? Vamos encontrar aqui os juros de financiamento, por exemplo, que é visto no grupo 2. No grupo 3, outras despesas correntes. Aqui a gente encontra muitas despesas, como auxílio alimentação, auxílio transporte, gastos gerais de manutenção, tudo previsto ali para aquele período dentro de outras despesas correntes. Já nas despesas de capital, nós temos o grupo 4, onde vamos encontrar gastos relacionados a obras públicas, tá? Ou a constituição de obras públicas lá em investimento. Vamos encontrar também as inversões financeiras que são relacionadas aos gastos de aquisição de bens de capital, prevista no orçamento público, e a amortização da dívida, onde a gente encontra o principal de um financiamento, tá? Um financiamento, ele tem o principal e os juros. O principal, ele fica no grupo 6 e os juros, ele fica ali numa despesa corrente no grupo 2, tá? E dessa maneira, nós podemos trabalhar a informação de forma detalhada através desses grupos, através das categorias, e isso é importante, esse detalhamento, porque permite análises mais acuradas. A gente consegue fazer muitos tipos de análises por causa desse detalhamento e dessa dotação orçamentária que é previsto dentro do próprio orçamento público. Analisando receitas orçamentárias. Bem, nós temos no rol de receitas relativas ao orçamento público, vários tipos de receitas. Podemos encontrar, por exemplo, receitas tributárias, receita de contribuição, receita industrial, receitas de serviços, receitas através de transferências governamentais. Podemos ter operações de crédito, por exemplo, como uma receita orçamentária, ou um outro tipo de transferência também, às vezes do Estado para o município, às vezes da União para o município, por exemplo, tendo diversos tipos de ingressos de recursos. E é interessante que quando a gente fala das transferências e também das receitas de uma forma geral, é interessante que a gente consiga classificar as receitas para que a gente consiga gerar adequadamente as informações e isso nos permite analisar. A gente consegue entender, por exemplo, o quanto de receita corrente uma entidade possui, ou quanto de receita de capital aquela entidade possui. Ou, se for o caso, qual é o nível, né, de arrecadação, isto é, qual é o patamar de receita tributária que aquela entidade está tendo naquele período. Isso nos abre portas para análises, para que a gente possa entender a maneira como aquela entidade pública está atuando, trabalhando, e a maneira como os governantes também estão pensando o próprio orçamento público, tá? Aqui nós vamos fazer uma leitura e análise de um caso acerca das receitas, identificando as informações e classificando essas informações. Então, veja só, aqui comigo na tela. Nós temos aqui um quadro que traz para nós o saldo das contas de receitas orçamentárias arrecadadas no final de X1. Temos aqui que a amortização de empréstimos, tá? Os valores aqui estão em R$1.000. Representam aqui R$70.000, impostos R$90.000, receita da dívida ativa R$60.000, alienação de bens móveis R$20.000, cota parte da participação do município R$40.000, operações de créditos internas de longo prazo R$30.000. E aí nós temos algumas opções. Com base nesses dados, o que nós teríamos aqui efetivamente? Será que nós temos uma receita tributária, uma receita patrimonial nesses valores de 90.000 e 20.000? Será que nós temos receitas correntes e receita de capital? Se sim, em quais valores? Outras receitas correntes e receitas de capital de uma forma geral? Ou será que temos apenas transferências correntes e as receitas de capital? Qual seria aqui a nossa opção correta acerca do que a gente possui de informações? Então, aqui é importante realizar corretamente a classificação, analisando quais elementos de receitas são receitas correntes e quais seriam receitas de capital. Então, esse é o primeiro passo para identificar a informação correta. As receitas correntes são aquelas
aquelas que são destinadas ao cumprimento de despesas correntes, isto é, de gastos de manutenção relacionados àquele ano, àquele período em específico, enquanto que as receitas de capital são ingressos de recursos que servem para uma alteração de patrimônio ou uma constituição patrimonial ou ainda para as operações financeiras, as operações de créditos, com exceção dos juros, tá? Então, com base nisso, a gente consegue já fazer uma leitura dessas receitas e fazer uma classificação. Então, vejamos só aqui comigo na tela. A amortização de empréstimo está relacionado ali a um ingresso de recurso com uma receita de capital, tá? É um tipo de receita de capital prevista na lei. Os impostos representam um tipo de receita tributária, tá? Será tratado, portanto, como uma receita corrente. A receita da dívida ativa, como, por exemplo, um IPTU que não foi pago, fica relacionado como dívida ativa, como um valor que a entidade pode e deve ainda receber do seu contribuinte, e isso fica constando lá em outras receitas correntes, tá? Como um valor que a entidade espera receber ainda naquele período. Nós temos ali a alienação de bens móveis, refere-se ao desreconhecimento de um ativo imobilizado, porém, do ponto de vista orçamentário, há um ingresso de recurso dado ao ganho através dessa alienação dos bens móveis, tá? Isso é tratado como uma receita de capital no subsistema orçamentário. Nós temos a cota parte da participação dos municípios, que é o valor de transferência, por exemplo, de um IPVA, a cota parte do IPVA que o município, por exemplo, recebe. Isso é tratado lá como uma receita corrente, tá? E, por fim, nós temos operações de créditos internas, na qual é tratado como uma receita de capital, conforme previsto na própria legislação. Então, realizada essa classificação, a gente pode relacionar os itens que são da mesma categoria e descobrir aqui que o total de receita corrente foi de 190 mil e o total de receita de capital foi de 120 mil, tá? A resposta correta é a letra C. Mas aqui, observe só os montantes. Nós temos 190 mil de receita corrente e 120 mil de receita de capital. Isso quer dizer que este município, por exemplo, está trabalhando mais com receita corrente do que receita de capital. Então, os recursos que estão ingressando para a entidade estão contribuindo, sim, para a formação de capital, mas numa medida menor do que os valores que estão ingressando ali para atendimento da manutenção da própria entidade pública e também dos serviços públicos para aquele ano, para aquele período. Então, através dessas classificações, a gente consegue abrir aqui possibilidades de análise, através dessa leitura dos tipos de receitas que a gente pode encontrar ali dentro do próprio município ou dentro da própria entidade pública. Atividade de fixação. Muito bem, agora neste momento da nossa aula, quero convidar você a participar aqui, utilizando o nosso chat, participando da nossa atividade interativa. E para essa atividade eu trouxe aqui 3 afirmações, eu preciso que você aponte para mim qual seria a afirmação correta. Então, vejamos só quais são elas. Apenas um item é verdadeiro. Então, nós temos 3 itens aqui, 3 afirmativas. A primeira diz que se a despesa fixada for de R$1.000, e a despesa realizada for de 800, então haverá um excesso de despesas. A segunda afirmativa diz que se a receita realizada for de R$900 e a receita prevista for de R$1.000, pode-se dizer que foi verificada uma insuficiência de arrecadação. Já no item 3, se a despesa realizada for de 1.200 e a receita arrecadada for de 1.000, pode-se dizer que houve um superávit orçamentário de 200. Qual item é verdadeiro e por quê? Tá? Vou dar aqui alguns instantes para que você possa fazer o seu julgamento e comentar no nosso chat qual item você acha que é o correto, e em seguida a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, os alunos de Alfenas estão comentando que o item 2 é o correto. Vamos aqui voltar à nossa tela para analisar. Então, nós temos que o item 2 diz que se a receita realizada for de 900 e a receita prevista for de 1.000, pode-se dizer que foi verificada uma insuficiência de arrecadação, né? Repare que nós já estamos vendo aqui receitas do planejamento e receitas da execução orçamentária, tá? Então, comparando as duas receitas. Como a gente tem aqui uma receita, né, que foi prevista de R$1.000 e esses R$1.000 não foi alcançado, alcançou-se apenas 900, isso quer dizer que sim, houve insuficiência de arrecadação. Isso quer dizer que há um desvio de meta, tá? A receita prevista, ela não foi atingida. Nós temos aqui no item 3, se a despesa realizada for de 1.200 e a receita arrecadada for de 1.000, pode-se dizer que houve um superávit orçamentário de R$200? Não, na verdade houve um déficit orçamentário de R$200, comparando ali a receita realizada com a receita arrecadada, tá? No item 1, se a despesa fixada for de 1.000 e a despesa realizada for de 800, tá? Haverá um excesso de despesas? Não, aqui está acontecendo uma insuficiência de despesas, já que as despesas previstas ainda estão num patamar superior àquilo que já foi realizado, tá? Não há um excesso de despesas, mas as despesas ainda não chegaram a ser realizadas até o montante que foi previsto de R$1.000, tá bem? Então, o item 2 é verdadeiro. Parabéns, tá, a todos que estão acompanhando aqui, participando da nossa aula. Obrigado a todos que estão comentando e participando aqui da nossa atividade interativa. Agradeço de coração mesmo. E acompanhem bem aqui a nossa aula. Depois nós teremos um outro momento, tá, para a gente fazer uma outra atividade aqui. Eu espero que vocês gostem e participem bastante aqui da nossa aula. Estágios das despesas orçamentárias. Quando a gente fala do momento de estabelecimento do planejamento governamental, pensando em relação às despesas, nós temos que as despesas, elas são fixadas no orçamento público. Então, é estabelecido qual será o montante de despesa que se espera realizar. Porém, depois dessa fixação, depois que o planejamento está pronto, ele é validado pelo Poder Legislativo, ele passa a ser executado no ano seguinte. Então, a gente começa a observar, a partir daí, o que a gente chama de estágios de execução da despesa, tá? Nós teremos, basicamente, 3 estágios. Teremos o estágio do empenho, o estágio da liquidação, o estágio do pagamento, que são 3 momentos de acompanhamento da despesa quanto à sua efetiva execução, quanto à sua efetiva realização, tá bem? Então, vejamos aqui na tela uma visão geral inicialmente. Então, no planejamento, a despesa é fixada. Na execução, ela perpassa ali por 3 estágios. O empenho, a liquidação e o pagamento, tudo respaldado ali pelo MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, e também em complemento à Lei 4.320 de 64, que permite o controle e a avaliação. Com o planejamento e a execução, a gente consegue realizar o controle orçamentário para identificar desvios de metas, tá? Daquilo que foi previsto, comparando com aquilo que foi realizado, para identificar se houve falhas na execução, por exemplo, ou o que aconteceu para que aquela despesa não tivesse sido executada, ou se foi bem executada, por que aconteceu tão bem, né? Então, é importante as 2 informações, o planejamento e também a execução. No planejamento, nós temos a fixação, que ela se insere no processo de planejamento e compreende a adoção de medidas voltadas para o cumprimento das ações definidas para os programas governamentais, para os projetos e para as atividades. O estágio da fixação da despesa orçamentária é concluído ou finalizado com a autorização dada pelo Poder Legislativo por meio da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, a despesa ela é fixada lá na LOA e é validada, por assim dizer, pelo Poder Legislativo quanto à sua execução. Quando o orçamento é colocado em prática, aí inicia-se a execução de fato do orçamento, que é o que a gente chama de execução orçamentária.
Isso começa pelo empenho, tá? O empenho é o primeiro estágio de execução de uma despesa. De acordo com o artigo 58 da Lei 4.320 de 64, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, tá? Aqui um ponto importante, essa obrigação de pagamento aqui refere-se a uma autorização da própria autoridade pública para que aquela despesa seja efetivamente executada e realizada, tá? Não confunda aqui essa obrigação desse artigo 58 com a obrigação lá do passivo circulante e passivo não circulante, tá? A obrigação patrimonial não tem nada a ver aqui, tá? Essa obrigação de pagamento refere-se a uma autorização, tá? Não é a obrigação patrimonial. A condição é cumprida na efetiva realização da despesa com a entrega do material, com a medição da obra ou com a prestação de serviço. Então, a execução do serviço público será acompanhado por meio de um fiscal ou por meio da autoridade pública. O empenho, ele é uma autorização, tá? E ele é prévio, precede a realização efetiva da própria despesa, quanto ao seu cumprimento, e tem de respeitar o limite do crédito orçamentário para a sua execução, tá? Sempre respeitando os valores máximos que o crédito orçamentário previsto para aquela despesa está autorizado, tá? Então, o empenho, essencialmente, ele é uma autorização para realização efetiva daquela despesa. De acordo com o artigo 60 da mesma lei, é vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Então, tem que haver empenho para que aquela despesa seja realizada na prática, tá? Em casos especiais previstos na lei, é dispensada a emissão da nota de empenho. Repare que a nota de empenho pode ser dispensada, o empenho em si não é dispensado, tá? Isso acontece porque se houver um documento substituto, como um contrato, ou uma documentação de suporte, a nota de empenho pode até ser dispensada, tá? E ela pode ser apresentada por estimativa, cujo montante não se possa determinar, tá? Como acontece, por exemplo, muito com o gasto de energia elétrica, na qual não se sabe exatamente qual será o gasto que vai ter de energia elétrica e o seu valor pode ser estimado para aquela atividade em específica, tá? Sendo permitido, inclusive, o empenho global de todas as despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento, tá? Então, se aquela atividade governamental vai ser executada por 12 meses, é possível fazer um empenho global de 12 meses para o gasto de energia elétrica, por exemplo, abarcando ali aquilo que será previsto para os 12 meses. Então, a gente faz aqui, portanto, uma espécie de empenho global, tá? Este é o primeiro estágio da execução de uma despesa. Depois, nós temos a liquidação, que de acordo com o mesmo artigo, com o artigo 60, melhor dizendo, desculpa, da Lei 4.320 de 64, diz para nós que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo como base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Isso quer dizer que a autoridade competente analisa e verifica se aquele serviço público foi realizado, se a despesa foi efetivamente realizada, se o gasto ou consumo de recursos foi efetivamente realizado ou concluído, tá? E essa verificação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância daquilo que se deve pagar e a quem se deve pagar tal valor, tá? Para se extinguir a obrigação. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma prestação de serviços, né, de terceirizado ali da própria entidade pública e o credor, ele concluiu aquele serviço público para a entidade, então a entidade pública ela vai reconhecer no subsistema orçamentário que a despesa chegou na sua liquidação, isto é, que o credor tem um direito adquirido e isso gera um efeito lá no subsistema patrimonial e o que leva a reconhecer um passivo. A gente reconhece uma obrigação lá no subsistema patrimonial de um passivo da entidade pública para com esse credor ou para com esse terceiro. E por fim nós temos aqui o pagamento, que de acordo com o artigo 62 e 64 da Lei 4.320,
o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Então, tem que haver a liquidação primeiro para que haja o efetivo pagamento. E a ordem de pagamento é o despacho feito por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga, tá? E muitas vezes essa autoridade é a autoridade da própria Secretaria da Fazenda, por exemplo, que pode dar esse aval, por assim dizer, para o pagamento efetivo da despesa. Contabilmente, nós acompanhamos através do balanço orçamentário e também de relatórios auxiliares que trazem informações orçamentárias sobre esse passo a passo da despesa, quanto ao estágio de execução. A gente tem, portanto, informações sobre aquilo que está empenhado, aquilo que já foi liquidado, e aquilo que foi pago ou que está sendo pago, tá? Dessa maneira, a gente acompanha a execução orçamentária da despesa nesses 3 estágios. O empenho, que se refere à autorização para que aquela despesa seja efetivamente realizada. A liquidação, que funciona como uma espécie de checagem para verificar se o serviço público foi realizado e se a despesa ela foi consumida de fato, foi de fato realizada, sendo reconhecida pela autoridade competente, e o pagamento, que se refere ao valor de pagamento em si daqueles gastos ou daquela despesa, especialmente quando houver aí uma prestação de serviços que envolvam aí credores, tá? Então vai haver pagamentos dos valores àquele credor. Então a gente consegue acompanhar esses estágios. Isso é importante, tá, esse acompanhamento, porque a gente consegue também identificar, por exemplo, a velocidade de execução dos serviços públicos através dos estágios da despesa, tá? Se uma despesa, por exemplo, ela demora muito para chegar no estágio da liquidação, isso já pode ser visto como um sinal ou um indicativo de que está havendo uma demora para a execução daquela despesa, tá? E aí, através desse indicativo, pode-se analisar os fatores que estejam causando essa demora. Então, por isso que ter esses estágios contabilmente se faz muito importante para o registro da informação e também para a geração de informações para o processo de tomada de decisão. Restos a pagar. Bem, nós temos um termo técnico na contabilidade do setor público, no que diz respeito ao âmbito orçamentário, chamado restos a pagar. Restos a pagar estão relacionados a sobras de valores, de empenhos, de despesas empenhadas e liquidadas, que ficaram remanescentes até o final do ano, até o final do período. Então, pense assim, um orçamento, ele é proposto para ser um orçamento anual. Então, a cada ano, nós temos um orçamento. Ocorre que, quando se chega no final do ano, lá em dezembro, tá? É verificado muitas vezes que algumas despesas não foram finalizadas, não foram concluídas. Então, existem despesas que foram empenhadas e não foram liquidadas, por exemplo. Existem despesas que foram empenhadas e liquidadas, mas que não foram pagas. A esses valores de despesas que não chegaram ao seu último estágio, ao estágio de pagamento, esses valores, no final do ano, são tratados e reconhecidos como restos a pagar, ficando assim como valores remanescentes para o período seguinte, sob a forma de restos a pagar, tá? Então, por isso que nós temos este termo. Então, os restos a pagar, é uma informação que não impacta no orçamento ali para o período seguinte, mas que pode impactar o aspecto financeiro da entidade pública, já que a entidade pública precisa dar o cumprimento a essas despesas, cancelar alguns empenhos, se for o caso, tá? E é importante tomar cuidado ali com o cancelamento de despesas. Cancelamento de despesas empenhadas geralmente não dá muito problema, tá? Mas pode haver um problema sério se houver cancelamentos de despesas que foram empenhadas e liquidadas, já que se há uma despesa que está na fase de liquidação, isso quer dizer que há despesas que foi já tratada e reconhecida quanto ao direito do credor, tá? E cancelar uma despesa assim pode gerar consequências sérias, tá, dentro da administração pública. Então é importante tomar cuidado quanto ao cancelamento. Mas a informação dos restos a pagar será muito importante contabilmente. A gente vai ter essa informação dos montantes de valores de despesas que não chegaram, por assim dizer, ao final dos seus últimos estágios, ao final do estágio do pagamento, tá? Esses são os restos a pagar, tá? Então vejamos mais sobre eles aqui na nossa tela. Restos a pagar
são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12 daquele ano. E aí nós temos dois tipos de restos a pagar, os processados e os não processados. Os restos a pagar processados são aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que forneceu material ou prestou serviço, tendo sido processado até a fase de liquidação, e depende ainda da fase de pagamento. Ou seja, são despesas que foram empenhadas e foram liquidadas, sendo reconhecidas até o estágio da liquidação, mas não foram pagas, tá? Esses valores, no final do ano, são reconhecidos como restos a pagar. Por outro lado, nós temos os restos a pagar não processados, que são aquelas despesas cujo empenho foi legalmente emitido, autorizado para sua execução, mas depende da fase de liquidação. Normalmente, refere-se às despesas que foram autorizadas para sua execução, mas não foram efetivamente executadas, não chegando ali à fase de liquidação, tá? Os restos a pagar não processados costumam ser valores mais fáceis de serem sujeitas a cancelamento, tá? Já que houve apenas uma autorização e não se prosseguiu quanto à sua realização, tá? Então, cancelar despesas, nesse caso, se torna mais fácil, digamos assim, mas é importante tomar cuidado quanto aos cancelamentos. Os restos a pagar não pagos durante o exercício devem ser objetos de cancelamentos após o devido levantamento e verificada essa possibilidade, tá? Então, é importante fazer a checagem, porque se houver, de fato, uma despesa que chegou à sua fase de liquidação, tendo sido reconhecida quanto ao direito do credor, fica muito difícil realizar o cancelamento desse tipo de despesa, sendo tratado de fato como restos a pagar processados para ser um valor ali para o período seguinte, tá? Para que a gente possa visualizar isso, repare só a seguinte ilustração. Nós temos aqui neste exemplo um montante de despesas empenhadas no valor de R$ 850. Deste montante, apenas R$ 600 avançou ao estágio seguinte, tá? Chegando ali ao estágio de liquidação. 850 menos R$ 600 é igual a R$ 250. Ou seja, o valor remanescente que não avançou ao estágio seguinte, que são os R$ 250, ficam sendo reconhecidos como restos a pagar não processados, tá? De maneira semelhante, nós temos que do montante de R$ 600, aqui das despesas que foram liquidadas ou que chegaram até o estágio de liquidação deste montante, R$ 500 avançou até o estágio do pagamento, tá? Portanto, R$ 100 não avançou ao estágio seguinte, sendo reconhecido como restos a pagar processados. Então, é essa a diferença que a gente observa entre um estágio e outro, que não chegou ao seu último estágio, que será reconhecido como restos a pagar processados e restos a pagar não processados, tá? Sempre observando ali essa relação entre os estágios. E o montante de restos a pagar que a gente observa, comparado ali com os valores iniciais de despesas empenhadas, dá uma noção para nós sobre o quanto foi essa capacidade de realização das atividades públicas, dos serviços públicos pela própria entidade. Então, essa informação ela é muito importante, pois traz essa noção para nós. Se há um patamar muito grande de restos a pagar, isso já indica que a entidade pública pode não ter tido uma arrecadação suficiente ou seus esforços não foram capazes ali de realizar todas as despesas que foram previstas inicialmente no orçamento, tá? Então, a gente começa, através dos restos a pagar, a ter essa perspectiva de capacidade de realização da própria despesa pública para o cumprimento de programas governamentais e de ações governamentais que geram benefícios para a própria população. Créditos adicionais. Bem, nós temos os créditos adicionais, que aqui inicialmente é um termo técnico, que nós temos dentro do âmbito orçamentário, mas esses créditos vão representar valores que serão necessários e que precisam ser suficientes também para dar cumprimento às despesas orçamentárias previstas lá no orçamento público, tá? Então, quando a gente tem um orçamento público, o orçamento público, do ponto de vista especialmente das despesas, é visto como um conjunto de itens, de elementos de despesas, ou melhor dizendo, de dotações orçamentárias, sendo que cada dotação orçamentária
orçamentária precisa de um crédito ou de um valor correspondente para dar o aval ao seu cumprimento, tá? Pode acontecer dentro desse orçamento, haver despesas que foram previstas, foram fixadas, tá, dentro do orçamento, mas cujo montante da dotação orçamentária prevista não tenha crédito orçamentário suficiente, tá? Às vezes você tem lá uma despesa de R$100, por exemplo, mas o crédito disponível é de 80, faltando 20 ali para dar cumprimento a essa despesa que está prevista, tá? A gente pode ter situações em que vai haver a necessidade de um crédito suplementar, tá? Para dar cumprimento a essa despesa. Por outro lado, pode surgir, eventualmente, despesas que não estavam previstas no orçamento, mas que tiveram que ser incorporadas às necessidades em atendimento às atividades públicas, tá? A essas despesas que não estavam inicialmente previstas, uma dotação orçamentária precisa ser criada para ser incorporada ao rol de despesas previstas lá no orçamento e um crédito especial precisa ser validado e aprovado para que aquela despesa seja realizada, tá? Em outros casos, nós podemos ter situações emergentes de guerra, calamidade pública, pandemia, por exemplo, que faz com que despesas que não estavam previstas no orçamento e que surgiram de forma repentina quanto às suas necessidades, precisam ser ali efetivamente realizadas e aí isso vai implicar numa necessidade de crédito, de um crédito extra-orçamentário, tá? Que não estava previsto no orçamento, que não tinha como prever que aquele gasto precisaria ser executado, tá? Então, nós vamos encontrar, de qualquer forma, uma necessidade de ter um crédito correspondente para as despesas que estão relacionadas ao orçamento ou que sejam, se for o caso, extra-orçamentário, tá? A isso a gente chama de créditos adicionais. Então, vejamos mais sobre eles aqui na nossa tela. Os créditos adicionais são valores que adicionam ou acrescentam ao orçamento, quer como reforço de dotações orçamentárias existentes, isto é, em relação às despesas já previstas no orçamento, quer como dotações destinadas à cobertura de encargos provenientes da criação de novos serviços, como acontece no caso de créditos suplementares, quando há um novo serviço que não estava previsto no orçamento e aí é necessário uma fonte que dê cumprimento a essa despesa, ou ainda para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, tá? De acordo com o artigo 40 da Lei 4.320 de 64, são créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA. Então, imagine essa figura aqui. Nós temos o orçamento previsto. O orçamento previsto ele vai até aqui, nessa linha em vermelho, tá? Parte do orçamento, naturalmente, a entidade pública vai ter valores correspondentes, adequados para a realização das despesas. Mas pode ser que haja ali alguma despesa que a entidade pública perceba que não tenha valores suficientes para dar seu cumprimento, né? Ou ela teve uma arrecadação insuficiente, por exemplo, ou houve algum problema que fez com que ela não tivesse o valor total para a execução daquela despesa. Aí um crédito adicional suplementar pode ser sugerido, por exemplo, como meio de sanar esse problema, tá? E de forma a complementar o valor que falta para o cumprimento daquela despesa. Isso considerando as despesas previstas no orçamento. Se a despesa não estava prevista no orçamento, é um serviço que precisou ser realizado, mas não estava previsto inicialmente, será necessário um crédito especial, sendo reconhecido, portanto, um valor já de caráter mais excepcional, tá? Mais excepcional ainda são os créditos extraordinários, tá? Que são despesas imprevistas ou urgentes que acometeram ali as entidades públicas e a entidade pública não conseguiu prever essa necessidade e valores precisaram ter sido desembolsados para a realização desse serviço público, tá? Vendo com mais detalhes, a gente pode observar aqui que os créditos suplementares reforçam dotações orçamentárias já existentes, tá? Na LOA. Os créditos especiais estão relacionados às despesas que não haviam sido previstas lá no orçamento, portanto,
a aplicação de créditos especiais implica na inclusão de novas dotações orçamentárias para as despesas que não estavam ali na LOA, e os créditos ali extraordinários referem-se às despesas urgentes e imprevisíveis, ou seja, aportam recursos às despesas imprevisíveis e urgentes, como no caso de guerra, no caso de calamidade pública, no caso de pandemia, por exemplo, tá? Então, nós temos aqui esses três créditos adicionais. E aqui é importante destacar que o crédito suplementar e o crédito especial, eles são, primeiramente, ali justificados, validados pelo Poder Legislativo e depois eles são realizados pelo Poder Executivo, enquanto que o crédito extraordinário acontece de forma contrária. Como se trata de algo urgente, o Poder Executivo ele primeiro realiza o crédito extraordinário e depois ele dá conhecimento ao Poder Legislativo, que realiza a sua validação e justificação dos gastos urgentes que a entidade pública teve, tá? Então, sempre dando ali dando uma validação para o outro, né, digamos assim, tá? E tudo acaba sendo validado pelo Poder Legislativo, tá? Para que haja créditos adicionais, é necessário que haja fontes de recursos para esses créditos. E nós temos fontes previstas na Constituição Federal, na Lei 420 de 64 e no Decreto 200 de 67. Então, de acordo com a Constituição Federal, recursos podem ser utilizados em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto da LOA, que ficarem sem despesa correspondente. Às vezes tinha uma receita correspondente a uma despesa, e aquela despesa foi ali suspensa por algum motivo previsto ali na própria Constituição, e esse valor de receita pode ser atribuído para atender a uma despesa urgente, por exemplo, ou uma despesa que não estava prevista no orçamento. Nós temos a Lei 420 de 64, que traz para nós o superávit financeiro. Então, há um superávit financeiro, há um valor sobrando, digamos assim, que pode ser aplicado para atender alguma receita, um excesso de arrecadação por fomento à economia, por exemplo, são valores que podem ser levados para atender despesas emergentes, anulações parciais ou totais de dotações, quando há um cancelamento de despesas previstas no orçamento, sobra-se o crédito de receita relacionado àquela despesa que foi cancelada, e esse crédito pode ser realocado para uma outra despesa. Ou quando há resultados de operações de crédito, por exemplo, que gera ingressos de recursos financeiros para a própria entidade pública. E, em último caso, pode ser utilizada ainda reserva de contingência como fonte de crédito. Além disso, cabe destacar que para abertura de crédito deve ser observado ali, conforme o artigo 45, tá? Quanto ao prazo, melhor dizendo, tá? Que os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expresso a disposição legal encontrada. Então, eles vão servir para atender necessidades daquele período. E os créditos suplementares especiais, eles são autorizados por lei e abertos por decreto executivo, tendo uma validação do Poder Legislativo para ser realizado, enquanto que o crédito extraordinário é aberto por decreto do Poder Executivo, que depois dá conhecimento ao Poder Legislativo quanto à sua realização, tá? Então, o crédito adicional vai servir para atender as despesas que estão previstas lá no orçamento e aquelas que não estão previstas, mas que foram necessárias de serem realizadas ali em complemento ao próprio orçamento público. Analisando os restos a pagar pelo balanço orçamentário. Aqui, agora, nós vamos olhar um recorte do balanço orçamentário que traz para nós, que costuma trazer para nós informações detalhadas, inclusive sobre a execução orçamentária. E através deste quadro nós vamos buscar identificar quais são os restos a pagar ou qual seria o montante total dos restos a pagar que podemos ter. Então vejamos só a seguinte informação. Considere o balanço orçamentário de X0 do Estado Floresta do Sul. Neste quadro nós temos aqui as despesas correntes e as despesas de capital. É um recorte, tá, do balanço orçamentário para visualização das despesas e podemos ver aqui as despesas fixadas, empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo remanescente também, tá?
E aí vem a pergunta, qual o valor total dos restos a pagar inscritos no período? O valor total dos restos a pagar vai se compor através da soma dos restos a pagar processados e dos restos a pagar não processados, isto é, das despesas que foram empenhadas e não foram liquidadas e nem pagas, tá? E das despesas que foram empenhadas e liquidadas, mas que não foram pagas. A gente precisa considerar os dois conjuntos para a gente entender qual é o rol do total dos restos a pagar a ser registrado contabilmente, tá? Então vejamos aqui na nossa tela a seguinte visualização. Só destacando aqui uma informação no quadro, rapidamente. Quando a gente olha esse quadro, tá, a gente identifica aqui abaixo o total de despesas empenhadas, despesas liquidadas e despesas pagas. Então, veja que nós temos 1.100 de despesas empenhadas, 980 de despesas liquidadas e 840 de despesas pagas. E agora sim, vendo essa nossa figura, podemos ver aqui esses mesmos valores transpostos para cá e os respectivos estágios de execução orçamentária da despesa, tá? Então, o que a gente faz para a gente identificar os restos a pagar? A gente identifica o quanto de valor avançou aos estágios seguintes e o quanto de valor não avançou aos demais estágios, tá? Então, por exemplo, dos R$ 1.100, nós temos que 980 avançou até o estágio seguinte, tá? 120 não avançou, sendo considerado como restos a pagar não processados. Dos 980, 840 avançou ao estágio seguinte. E nós temos 140 que não avançou ao estágio seguinte, permanecendo ali no estágio de liquidação, portanto, sendo reconhecidos como restos a pagar processados, tá? 140 mais 120, ou seja, somando todos os restos a pagar, nós temos um total de 260. 260 será o valor total a ser inscrito no período como restos a pagar, tá? Sempre o somatório dos dois, dos restos a pagar processados e também dos restos a pagar não processados. Atividade interativa. Muito bem, agora neste momento da nossa aula, quero convidar você a participar aqui da nossa atividade interativa. Você vai poder agora acessar o nosso dashboard e comentar, colocar sua resposta, suas opiniões, tá? Então vejamos só comigo aqui na tela o seguinte acesso. Eu deixo aqui a você este QR Code, tá? Que você pode acessar escaneando com o seu celular, ou então, se você desejar, você pode acessar por este link aqui que está aqui na nossa tela. Você vai ser levado para um dashboard, tá? Uma tela semelhante a essa, onde você vai encontrar aqui duas perguntas, tá? Inclusive, só para a gente visualizar, nós temos aqui duas perguntas que eu deixei aqui para você, tá bom? Duas perguntas que você pode ali ler com calma, tá? Uma diz respeito à importância do planejamento, a outra diz respeito à codificação orçamentária. Até deixei um exemplo para você visualizar, tá? E eu queria ouvir sua opinião sobre essas duas perguntas. No canto ali da tela, no canto inferior, nós temos um botãozinho de mais. Se você clicar naquele botão de mais, você pode escrever um comentário, escrever uma postagem aqui para a nossa atividade, tá? Dando ali a sua opinião. Vou dar aqui alguns instantes para você, para que você possa fazer este acesso tranquilamente. Fique à vontade para comentar, para colocar a sua visão sobre esses assuntos e em seguida a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, vamos dar uma olhada então no nosso dashboard e ver as contribuições. O pessoal está digitando aqui no nosso dashboard, a gente consegue ver do lado de cima aqui da tela, tá? Obrigado a todos que estão participando, que estão contribuindo aqui para a nossa aula, tá? Pessoal, vocês podem ficar à vontade no nosso dashboard para escrever as opiniões, para colorir também, se você quiser, os post-its que nós temos aqui. O pessoal está comentando, nós temos uma pergunta aqui, né, sobre o planejamento, em sua opinião, do ponto de vista da gestão. Qual a utilidade do planejamento das ações governamentais? Nós temos uma outra ali, uma outra opinião, aliás, uma outra pergunta, né? Qual a importância da codificação orçamentária, né, para fins de análise? Vamos dar uma olhada aqui nas respostas. A gente pode ver aqui, muito importante poder ter uma estimativa de receitas, né? O pessoal está comentando. É de suma importância o planejamento orçamentário, pois assim consegue ter uma visão do quanto tem de receitas e o quanto será a previsão das despesas, tá? O objetivo do planejamento se dá importante, assim como, pois, nas empresas comerciais, o poder público também precisa de instrumentos para a tomada de decisão e o planejamento se faz importante para a destinação dos recursos, tá? Assim como as empresas privadas precisam do seu orçamento para atuar estrategicamente e nas suas operações, a entidade pública também precisa do seu orçamento para entender os caminhos que ela vai ali traçar, tá bem? Depois eu vou dar uma corrigida aqui no nosso painel, ficou um pouquinho tumultuado aqui as postagens, um em cima do outro. Eu vou corrigir isso para vocês, tá? Daqui a pouco, para que as postagens fiquem aparecendo da forma correta e nenhuma postagem fique ali se sobrepondo à outra, tá bem? Mas eu agradeço desde já a todos que estão comentando, que estão participando aqui no nosso painel, no nosso dashboard, e de fato, tá? A gente tem que o planejamento, ele se faz muito importante, não só para a própria entidade pública, mas também para o exercício do controle social por parte da população, tá? E a codificação, quando a gente tem um trabalho com codificações, especialmente na dotação orçamentária, a gente tem a possibilidade de ter uma identificação mais precisa quanto aos recursos que estão sendo consumidos e que estão sendo ingressados para a própria entidade pública, e a gente consegue ter clareza quanto à destinação, quanto às prioridades, quanto à ênfase que aquela entidade pública está dando, por exemplo, e isso é muito importante, por isso que a codificação na dotação orçamentária se faz muito valiosa para essa análise, tá bem? Quero agradecer a todos que estão participando e acompanhando a nossa aula aqui, e vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, eu já recebi algumas perguntas e estarei comentando logo mais na nossa aula atividade. Considerações finais. Bem, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer desde já a todos que estão acompanhando e participando aqui da nossa aula, só para a gente ter aqui uma visão geral do que discutimos hoje. Nossa discussão girou em torno do subsistema orçamentário, dos instrumentos de planejamento e dos elementos que cercam o próprio orçamento público. Conforme a gente pode observar na nossa tela, nós temos o subsistema orçamentário, composto ali por receitas orçamentárias e também despesas orçamentárias, tá? O subsistema orçamentário, ele é preservado pelos princípios orçamentários e ele trabalha diretamente ali com os instrumentos de planejamento, o PPA, a LDO e a LOA. PPA, um instrumento de médio e longo prazo ali de planejamento, a LDO e a LOA são anuais, uma traz para nós as atividades governamentais a serem executadas, a outra delimita o montante de recursos a ser empregado em cada atividade, tá? É a LOA que traz consigo o fato de que as receitas são inicialmente estimadas no planejamento e as despesas são fixadas, tá? Quanto ao planejamento. Vimos também aqui durante a nossa aula que nós temos entre as receitas orçamentárias e despesas orçamentárias categorias, tá? Vamos encontrar receitas correntes e receita de capital, assim como despesa corrente e despesa de capital. Para cada despesa, nós teremos a necessidade de avaliar se é necessário crédito suplementar ou não. Pode ser necessário créditos especiais e créditos extraordinários, sendo valores extra-orçamentários aparecendo na contabilidade. E nós temos também aqui uma visualização dos estágios, conforme a gente discutiu acerca do reconhecimento da execução
orçamentária da despesa, passando ali pelo empenho, liquidação e pagamento. E aquilo que não avança para os estágios, quando se chega no final do ano, a gente reconhece como restos a pagar, processados e não processados. Bem, eu espero que você tenha aproveitado muito aqui dessa nossa aula de hoje, desse nosso bate-papo e dessa nossa discussão. Muito obrigado a todos que participaram, que acompanharam aqui esta aula. Muito obrigado e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!